me parece que do Colégio de Presidentes, logo que começou o colégio. E houve um concurso para professores aqui em Minas. E os mandados de segurança pelos quais eu era responsável contra o governador, a Tereza também deve se lembrar disso, foram 10 mil e tantos mandados de segurança, eu era responsável por esses mandados de segurança, que o sindicato dos professores rodava, naquele tempo era no mimeógrafo, né? Nós evoluímos muito, agora é só print. Rodava igualzinho, só mudava o nome do concursado e o nome da escola para a qual ela pretendia ser nomeada. Quando é julgado pela corte, mandado de segurança contra ato do governador, quando o desembargador Fernandes Filho viajava, era sempre 12 a 13. Quando o desembargador Fernandes Filho viajava, invertia-se a decisão. Então, eu ganhei 5 mil e tantos, era a mesma procuradora, o mesmo concurso, as mesmas pessoas e a mesma Corte Constitucional. Eu ganhei 5 mil e tantos e perdi 6 mil e tantos, porque ele viajou muito no ano. Agora, vai explicar para a professora que ela fez o mesmo concurso, para a mesma escola, entrou do mesmo jeito, foi o mesmo Sindiúte, e que a dona Joaquina ganhou e ela não ganhou. Não tem explicação. Ela se sente literalmente injustiçada, e é verdade. E o que é pior, como ninguém xinga desembargador, no caso xingava a procuradora, né? O fato é que este é um quadro típico, e este é um dos exemplos que hoje eu guardo, de como se pode chegar a uma injustiça, porque ou uma das duas coisas tinha que prevalecer, mas explicar isso não tem como. Por isso era preciso que essas ações, que são ações idênticas, de massa, não se repetissem, até porque não tem sentido, e ele cria mesmo insegurança jurídica. Eu faço um parênteses. Também nós precisamos de estar repensando o que é segurança jurídica. Vide o que hoje eu escutei no táxi a respeito de si própria, por causa do julgamento desta madrugada. Rapaz, os rádios hoje, as rádios, como eles dizem, só dão isso. E hoje, no táxi que eu tomei, o rapaz estava arrasando esses 11, esses juízes, esses ministros irresponsáveis do Supremo. Eu até tentei salvar a pele dos ministros, né, claro. Não, que eu não sou boba de discutir nem de me confessar numa hora dessa. Falei, nossa, que isso, lá tem gente tão boa. Por exemplo, tem umas mulheres, lá tem mulher, dona. Aquilo é lugar de mulher, a senhora vê que não presta. Porque aquilo não é lugar de mulher. Aquilo é coisa para homem. Falei, pois é, mas tem mulher para tudo. Mas ele me disse uma coisa, por isso que eu gosto de homem brasileiro, é uma beleza. Homem brasileiro é a melhor coisa que Deus criou. Quando a gente acha que já escutou tudo, eles vêm com a novidade, ele falou assim, não, mas a senhora, a gente vê que é uma mulher séria, uma mulher do lar, não ia se meter nessas coisas. Me trazendo para cá, ainda perguntou se queria que ele baixasse se eu estava incomodada, se queria que baixasse o rádio. Não, pode escutar, eu não ligo para isso não. O certo é que o povo inteiro hoje no Brasil está reclamando, porque 5 a 5 não é possível. E isto é uma insegurança. Tem que deixar o povo falar e saber isso. 100% dos brasileiros são contra juízes. Quando eu entrei lá, eu tinha a ilusão que era 50%. Que eu falava, quem ganhou ficou satisfeito. Não, quem ganhou acha que eu não fiz mais que minha obrigação e ainda demorei. Quem perdeu acha que eu não entendi nada. 100% não gosta. Mas nós precisamos saber o que é insegurança jurídica. A verdade é que é preciso, nós do judiciário, conversarmos bem com o povo e explicarmos para ele o que é. Hoje foi assim porque garantiu-se a liberdade. Se quiserem, fecha o Supremo, como já tentaram fazer em outras ocasiões. Vocês vão ver se vão ter segurança ou jurídica, ou política, ou de qualquer natureza. Nós também não sabemos falar muito, nem explicarmos isso para o povo. Então, eu acho que é preciso também repensar o que é a insegurança jurídica. Até porque nós não vivemos num mundo de segurança. Nenhuma. Quando eu era menina, a minha avó queria que a minha tia, normalista, casasse com um funcionário do Banco do Brasil, porque estaria resolvida até a posteridade, tudo na família. Hoje, eu nem sei se Banco do Brasil contrata mais alguém. Sei que normalista não tem nenhuma chance de ter garantia de segurança nenhuma. Acabou essa história. Como nós temos um direito que tem que ser dinâmico para acompanhar o povo,
eu tenho absoluta convicção que nós também precisamos de repensar o que é a segurança jurídica. É garantir que os princípios constitucionais, as regras também, mas especialmente os princípios constitucionais sejam aplicados, e se eles já foram interpretados em determinadas matérias reiteradamente, que é o que diz o artigo 103A da Constituição, a súmula vinculante é benfazeja? Acho que sim. Acho que sim, apesar de continuar achando, primeiro, que é preciso que nós, do Supremo Tribunal, tenhamos o maior cuidado do mundo. Houve súmulas que eu acho que foram votadas com decisões que não foram reiteradas vezes. Eu até tenho dito isso. Reiteradas vezes não é na mesma sessão levar 10 casos iguais. Isto não é reiteração. Isto é o anúncio único de casos variados com o mesmo conteúdo. Então, é preciso que realmente nós tenhamos cuidado. O Supremo, de agosto de 2007 até fevereiro desse ano, editou, ou até maio deste ano, editou 31 súmulas vinculantes. Se for tomar a consequência disso, pelo menos, ressalvo 4, que ainda provocam muita instabilidade, mas as outras 27, em grande parte, realmente pacificaram matérias que eram repetidas, inclusive pelos tribunais. Elas não eram matérias que eram observadas, apesar dessa pacificidade, normalmente pelo juiz de primeira instância. E não é porque tinha uma motivação diferenciada. Eu acho que é isso mesmo, é porque quando a única vez na vida que a gente tem a ilusão da sabedoria e da imortalidade é no 5º ano de Direito. Que aí, como diz um aluno meu, que durante todo o ano ele me falava que, qualquer coisa que eu dissesse, ele falava assim, o Hans não concorda com isso. Eu achava que era algum desembargador, que ele fosse filho de alguém daqui, tivesse uma intimidade grande com a jurisprudência. Até que no final eu falei assim, olha, só que eu não conheço essa pessoa, esse seu amigo. Não é meu amigo, você não conhece o Hans? Não, era o Kelsen. Ele tratava com intimidade. Então, ele falava o Hans, quer dizer, não era Kelsen, para ele já era Hans. Né? E a não ser no 5º ano, depois do 6º ano em diante, a gente descobre que tudo está em xeque. Que todo dia tem que estudar tudo de novo. Que quem for do direito constitucional tem que todos os dias ler pelo menos o Diário Oficial para ver se não tem uma emenda constitucional nova. Pelo menos para isso. E, portanto, é preciso mesmo ter uma segurança nessas matérias. E eu acho que a vinculação da súmula dá, às vezes, a este jovem que inova, que é bom, que questiona, mas que muitas vezes é apenas recalcitrante. E que, quando faz isso, e era então a motivação do Supremo Tribunal na década de 90, quando era favorável à súmula, o ministro Pertence, o ministro Carlos Mário, o ministro Rezec, só para citar os mineiros, que diziam que eram favoráveis, porque gerava uma desigualdade entre o jurisdicionado. Aquele que pode pagar o melhor advogado, e advogado bom, como médico bom, como engenheiro bom, são caros. Portanto, aquele que pode pagar, acaba chegando ao Supremo e desfaz e volta ao fluxo que está prevalecendo. Aquele que não pode, não chega lá. E, portanto, fica com uma decisão que lhe é desfavorável e que é contrária, e, portanto, injusta, porque não foi garantido a ele nenhum princípio da igualdade. A minha crítica, que continua prevalecendo, quanto à súmula vinculante, não quanto à súmula, e também não aceito esse argumento de que a súmula, tal como criada como Vitor Nunes Leal, já vinha sendo, de todo jeito, aplicada por todo mundo. Nem por todo mundo. Eu mesma já perdi causa, embora alegasse que havia súmula do Supremo, perdi causa na Justiça Federal, 1 ano, 2 anos antes de ir empossada para o Supremo, exatamente porque um determinado juiz federal me disse na maior disfarçatez do mundo. Não concorda, este Supremo não entende nada. Agora eu estou escutando, eu como hoje no táxi, que eu não entendo nada. Então, essa recalcitrância pode gerar realmente injustiça e quebra do princípio da igualdade. O que eu só não acho é que a súmula vinculante possa ser uma fonte de normatividade que, por uma interpretação, reinaugure matérias que não foram devidamente amadurecidas, e a jurisprudência da primeira instância até os tribunais superiores serve para isso, serve mesmo, há argumentos novos, há ótimos advogados que inovam, quem faz a jurisprudência não é juiz nem tribunal, isso é, a meu ver, apenas soberba
dos juízes, porque quem inova, quem traz novidades, quem pensa diferente é o advogado, que tem absoluta liberdade, que é o único profissional que tem absoluta liberdade para pensar, expor, defender e buscar ganhar. Juiz fica naquilo que foi definido, naquilo que foi delimitado. E, portanto, eu acho que a súmula vinculante pode servir como um dos instrumentos para pacificar apenas matérias constitucionais que já tenham amadurecido, eu nem diria reiterada, como está no artigo 103A da Constituição, no sentido de muitas vezes dita, mas devidamente motivada e já devidamente, portanto, aplicada com garantia de justiça material. Só nestes casos haveria súmula vinculante para impedir que essas repetições de recursos indefinidos, que não vai ter, a meu ver, reforma processual que vai resolver, porque o advogado vai achar o jeito de levar e dizer que o caso dele é peculiar. Eu nunca vi um advogado, nesses 4 anos e meio, me procurar sem dizer que o caso dele é único. E é mesmo, é o dele. A única coisa é isso, o cliente